Boa tarde, galera. Canal Cardeal da Colina, também no YouTube, também no TikTok, né? Estou tentando fazer agora o Zap para a gente se comunicar melhor, dar as suas sugestões, sugestão do canal. E nós estamos maravilhados com o time do Vasco da Gama. E uma confraternização. É muito bom o Vasco da Gama. O Vasco da Gama hoje é o melhor time do retorno. Sendo assim, falando assim, o Vasco é o melhor time do Brasil. Se é o melhor time do retorno, hoje, atualmente, nesse momento, o Vasco é o melhor time do Brasil, com um índice de aproveitamento mais de 70%. E o Palmeiras abaixo do Vasco, Palmeiras e Flamengo. O Flamengo hoje, com os 12 últimos jogos, tem 5 pontos atrás do Vasco. Então, o Vasco é o melhor time do Brasil. A pessoa se assusta, né? Está acostumado desde 2020. Flamengo e Palmeiras tomando conta, de repente tem um time na frente deles, aí fica complicado, né, cara? E o pessoal começou a dar o braço a torcer, porque o Vasco é o melhor time do Brasil que não pode ser campeão brasileiro, porque se tivesse outro turno seria, se tivesse esse recorte de hoje. Mas vai ser campeão da Copa do Brasil. Simples assim. E outra coisa, falo para vocês aqui, coisa maravilhosa que está acontecendo aqui no Vasco da Gama. Já aconteceu, olha como é que a nossa torcida é. Ó. Ingressos esgotados para Vasco e São Paulo no sábado. Mas vamos voltar. O ingresso está esgotado, mas os comentários dos repórteres são mais ou menos esse, um grande comentarista. Ele dá essa análise, né? Um comentarista do nosso GE. Olha só o toque de bola do Vasco. Bacana a gente acompanhar a construção do primeiro gol do Vasco desde a origem. O Felipe Coutinho, que é o meia, armador do time mais recuado, fazendo a saída entre os zagueiros. A gente vai observar como 9 jogadores do Vasco tocaram na bola. Foi uma construção que envolveu basicamente... Presta atenção que a bola sai do goleiro, cara. Olho no contador aqui embaixo da tela, ó. Primeiro é o Felipe Coutinho, o segundo é o Carlos Cuesta. Olha só o Tietê também já compondo essa saída ali junto com o Coutinho e o Barros, Robert Renan e Cuesta. Reparem como o Bragantino tenta subir a marcação, tenta pressionar, coloca 6 jogadores no campo do Vasco, o 7º agora, mas mesmo assim não consegue roubar a bola, não consegue inibir o avanço do time do Vasco, exatamente pela quantidade de jogadores que o Vasco envolve nesse primeiro momento, nessa primeira construção, e a gente está contando embaixo, ó. A bola foi lá no Piton, voltou no Coutinho agora, já são 5 jogadores diferentes participando, e olho no Cuesta aqui, ó, que é o zagueiro pelo lado direito, né? O Vasco joga com uma dupla de zaga, e ele está se projetando como se fosse um lateral. Tá lá no campo de ataque, já perto da área adversária. Olha o toque de bola do Vasco. 7 jogadores defesa, tocando na bola, e aí o lado, Paulo Henrique gerando amplitude ao time pelo lado direito, como se fosse um ponta aqui pelo setor. Ó, saiu da esquerda, veio para a direita, voltou para o meio, vai de novo para o lado esquerdo. Coutinho, que iniciou a jogada, já está aqui na intermediária contrária, junto com o Robert Renan, que é o outro zagueiro. O Vasco, nessa altura, tinha os 2 zagueiros ali dentro do campo do Bragantino. E o time bem próximo, né? Compacto, trocando passes. Cruzamento. 8 jogadores, o nome Gol do Vasco. é o Verratti finalizando. É isso aí. Gol do Vasco. É isso aí. O Vasco sai tocando a bola. Eu não tinha prestado atenção que esse primeiro gol do Vasco tinha saído lá do goleiro. Porque a gente não está vendo o jogo na televisão, só presta atenção na hora que o ataque, né? Que a bola chega no ataque. Mas depois eu fui ver esse comentário desse nosso amigo. Cara, a bola saiu lá de trás, cara. O Bragantino não pegou na bola, não achou a bola. Não achou a bola. O que vocês acham? E respondam aí no comentário. Bota comentário mesmo. O que vocês acham desse toque de bola do time do Vasco? Sem pressa. Você vê que não tem pressa o time do Vasco. Entendeu? Lembrando que curte aí, se inscreve no canal, para a gente crescer aqui no TikTok. São dos poucos canais que falam de Vasco no TikTok. É esse aqui. É o Cardeal da Colina. Vamos escrever. E olha só, mais um comentário feliz desse nosso amigo dos fãs de futebol aqui. Ó, olha só. No começo do aí, ano, galera, um excelente comentário aí do coisa pessoal do fã do esporte. Era um time muito frágil na defesa. Aí, escuta aí. E hoje com Carlos Cuesta, com Robert Renan, com Cauã Barros na proteção da zaga, a defesa do Vasco passa muito mais confiança. E a gente pode dizer, Felipe, o dinizismo tá deixando o torcedor do Vasco sonhar. E não só com a vaga na Libertadores, que é palpável agora. O Vasco começaram a enxergar o Vasco, né? Pontos, engrenando, né? Arrancando com a 5ª marcha. Mas olhando também para dezembro, se o Vasco chegar lá jogando essa bola, é forte candidato ao título da Copa do Brasil. Porque hoje, e aí é recorte do momento, nenhum dos outros 3 finalistas joga tão bem como o Vasco. O Vasco está num momento muito bom. É isso aí, nenhum dos 3 finalistas, Cruzeiro, Corinthians e Fluminense, joga melhor que o Vasco. O Vasco está 1000 anos na frente deles. O Vasco é um time harmônico, um time constante. Defesa marca bem, cabeça de área, meio campo marca, sabe sair jogando e o ataque é fatal.
O Vasco é um time a ser batido hoje, é um time a ser batido. Os times querem ganhar do Vasco, mas não conseguem. O Bragantino nunca entrou marcando daquele jeito, mas contra o Vasco correram, tentaram marcar, tentaram ganhar, mas não, porque se eles ganham, ganham moral, mas não tinha condição, não adianta. Futebol não é correria. O Vasco, Diniz, quando estava com aquele time no primeiro turno, achou que era correria, não é correria, né? O Calil achou que não é correria. O futebol é isso aí, ó. Toque, 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 toque e chega, né? E vamos lá ver mais um amigo nosso aqui, ó. Aqui, ó. O Vasco está com da Notícia Vascaíno. Exclusivo do Notícia Vascaíno. Como informamos há alguns dias, o Notícia Vascaíno, Cruz Maltime já iniciou seu planejamento para a próxima temporada e está trabalhando para reforçar seu elenco, visando as principais competições 2026. Apuramos que o meio-campista colombiano Jefferson Lerma, do Crystal Palace, esse jogador do Crystal Palace, Jefferson Lerma, tem 31 anos de idade, normalmente é convocado para a seleção colombiana, normalmente é convocado, é um pitbull, sabe sair jogando, joga muita bola, bota o Tietê e o Hugo Moura no banco. Já aí não sei, mas bota. E vai ser a proteção do Vasco junto com o Barro. Então o Vasco já está correndo atrás, já tem jogador já pautado no time do Vasco da Gama. De repente esse jogador do Crystal Palace chega aqui pra gente, né? Chega pra gente e a gente vai ter um grande jogador no meio-campo também. E nós vamos colocar aqui uma saída aqui do nosso Colômbia. Dá uma olhada nesse treinamento dele na parte de cima aqui da tabela. Dá uma olhada. Olha no treinamento o Colômbia jogando. Olha a velocidade dele. Olha a velocidade dele. Passou lá na ponta. Lá vai ele com a bola. Lá vai ele com a bola. Olha o nego atrás dele. Dando pancada nele. Ó, 3 jogadores do Vasco. Derrubaram ele. Ó. Derrubaram. Agora, olha só. A parte de baixo. A mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa. Joga muito. Joga muito, Colômbia. Galera, e aí, quando eu vi o Colômbia desse jeito, antes de ser contratado, eu vi isso aqui. Eu imaginei que eu falei, cara, o Vasco tá acabado. Olha o jogador que o Vasco contratou. Olha só. Eu imaginei isso. E um monte de gente já me achou quando viu esse vídeo, antes de chegar no Vasco, antes de chegar no Vasco. Eu falei, não é possível o Vasco vai contratar um jogador desse. Mas a dança não tem nada a ver do que está acontecendo no futebol. O Colômbia está de parabéns. Você fez um monte de gente na fila de perdão. Eu entrei na fila de perdão também. Continua dançando desse jeito e continua jogando desse jeito. E aí nós vamos para mais notícia aqui do nosso querido Cazé. Cazé, hoje deveria ser feriado nacional. O Vasco voltou a vencer, o Gigante acordou. Irmão, se for feriado toda vez que o Vasco vence, a partir de agora, fudeu. Ninguém trabalha mais. Se for feriado a partir de agora, 20 feriados agora. Vai ter 20 feriados seguidos. Puta que pariu! Ele tá falando que vai ter 20 feriados seguidos, porque o Vasco vai ganhar todas. Todos os jogos o Vasco vai ganhar. Mas a gente bota aqui um detalhe aqui, olha só. O Notícia Vascaína botou isso aqui. Roberto Marinho, fundador da FAPRES, da Rede Globo, deixou um legado. Aqui, ó. Clube de Regata do Flamengo, conselheiro deliberativo, Dr. Roberto Marinho, presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo. Por isso, meu filho, não sei, cada um tira suas conclusões. O que vocês acham disso? O que vocês acham do Colômbia dançando? Bota no comentário, o que vocês acham do Colômbia dançando daquele jeito, se alguém ia acreditar antes do Vasco contratar? Ninguém ia acreditar, né, do Vasco contratar. Mas olha só, isso aqui eu tenho que colocar, cara, isso aqui eu tenho que colocar. As meninas do Flamengo, futebol do Flamengo. Dá uma lida nisso aqui. Vestiário reservado ao futebol feminino do Flamengo. Fala respeite tanto. a privacidade e o ambiente das jogadoras. Parece montagem, mas essa é a porta do vestiário do time profissional de futebol feminino do Flamengo. Abrindo a imagem, você vê uma lata de lixo na frente da porta. Talvez para realmente tentar impedir alguém de invadir. Só que qualquer um que tá ali consegue abrir a porta e entrar. Foi o que fizemos. Essa é a estrutura que o Flamengo, o clube mais rico do país, oferece às suas jogadoras profissionais. São 25 jogadoras que precisam usar esse espaço diariamente. Claramente, um espaço apertado. A situação das torneiras, do ralo, do azulejo. Mas é só esse vestiário? Não, até tem outro, que é num container, para ser usado quando tem algum evento ali no CFZ. Galera, depois vai ter mais. O vídeo tá chegando no final, o TikTok é 10 minutos, então se inscrevam no canal. Se inscreve no canal aí, cara. Se inscreve, me segue, dá um coraçãozinho em cima lá, aponta para mim. Valeu? Obrigado aí.